Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em intervenção em neuropediatria, neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu falo sobre atividades para estimulação. Quer contribuir para que esse podcast esteja sempre no ar? Para que sempre tenha novos episódios e muita informação bacana? É só compartilhar o canal e os episódios que você gostou com seus amigos, colegas de trabalho em suas redes sociais. Eu conto com você. Nas redes sociais é só procurar por neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. E convido todos a visitarem curso.adrianofreitas.com e garantir a sua vaga no curso de neurociências incrível que eu estou lançando em parceria com a Universidade Federal Fluminense. É totalmente de graça, é remoto, mas ao vivo você vai poder interagir, tirar suas dúvidas. É fantástico, não perca essa oportunidade. Quer escrever para a gente, contribuir com sugestões, críticas, elogios, dúvidas? Isso pode ser feito pelo WhatsApp 2299-222-1003. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia, cada ideia é um clarão. E tanto através do podcast, quanto em cursos, aulas, palestras que eu dou, eu costumo receber muitos questionamentos sobre as atividades que são mais adequadas para se estimular. Tanto pacientes que sofreram AVC, que têm algum dano neurológico ou que têm alguma neurodegenerativa, quanto pessoas que realmente querem desenvolver sua memória, querem desenvolver suas habilidades, serem mais eficazes nos seus trabalhos, nas suas tomadas de decisão. E aí a pergunta é sempre essa, né? Mas qual atividade é melhor? Que tipo de atividade? Como é que eu faço? Eu jogo xadrez, eu faço palavra cruzada, como é que é isso? Porque existe muito essa de que não faz palavra cruzada, joga xadrez, né? Na verdade, a gente tem que entender como que esse processo se dá para daí a gente estar apto até a decidir qual é a melhor atividade. Porque por mais que eu queira orientar ou falar de alguma atividade que a princípio, ela gera uma boa estimulação, isso não significa que funcione para todos. De novo, vai valer aquela máxima: cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem as suas características pessoais, as suas vivências, as suas experiências, e cada pessoa vai reagir de uma maneira a determinadas atividades. Existem algumas questões que são comuns a todos, e essas questões a gente precisa observar para que tenha realmente uma boa estimulação. Mas saber o que de fato vai atuar mais ou menos em cada pessoa é a própria pessoa ou quem está no entorno que vai ser mais capaz de dizer. E para que eu explique isso, a gente tem que começar a entender o que causa impacto no nosso cérebro, o que faz ele de fato buscar uma melhor eficiência, buscar uma estimulação em determinada área. Bom, a primeira coisa que faz o cérebro enlouquecer e querer ser estimulado e trabalhar é emoção, carga emocional. Então, tudo que a pessoa faz sobre emoção tende a ser melhor assimilado, tende a ser melhor trabalhado, tende a ser melhor estimulado. Então, se eu estou tentando fazer uma atividade de estimulação que eu estou fazendo por fazer, sem ter nenhum envolvimento emocional com aquilo, isso vai ter uma eficiência muito mais baixa do que uma outra atividade que eu faça porque eu gosto, que eu faça porque, sabe, eu fico preso àquilo, com aquela emoção de gostar e de querer mais. Então, isso faz toda a diferença. Quando eu falo em envolvimento emocional, isso vale para os dois lados, né? Tudo que eu faço sobre
o gostar bastante, o estar envolvido, o amar fazer, mas também aquilo que eu odeio, aquilo que eu detesto, aquilo que eu sou obrigado, que me dá um certo sofrimento. Então, esses dois extremos mexem com o nosso cérebro e geram a estimulação. Então, eu posso ser estimulado na pressão, né, olhando pelo lado negativo da coisa, por estar sendo forçado e até punido para poder fazer, ou eu posso ser estimulado por estar fazendo, querendo fazer, gostando e estando envolvido emocionalmente, tá? Então, esse é o primeiro ponto, envolvimento emocional. Claro que atualmente ninguém vai querer aprender ou ser estimulado na base da pancadaria, na base, né, de uma estimulação dolorosa ou sofrível. Esse não é o ideal, tá? O fato disso ocorrer não significa que seja o melhor. Então, não é o melhor a se fazer. Então, a gente descarta esse tipo de estimulação. E com isso, então, a gente tem que trabalhar as emoções legais, aquelas que envolvem a pessoa e que faz com que a pessoa demonstre interesse e queira mais e queira participar e queira ser estimulado. Este é o primeiro ponto, tá? Eu posso ter uma atividade maravilhosa. Se eu não estou envolvido emocionalmente, já era. Aquela atividade não resolve minha situação. Ela não vai ter o impacto que ela teria se eu tivesse esse envolvimento. Aí a gente já começa a entender por que eu falo que as atividades atuam nas pessoas de forma diferente. Porque o xadrez pode ser muito bom para uma pessoa, desde que ela goste, que ela faça com envolvimento e querendo fazer. Já para outra que está fazendo ali meio que obrigado só para poder fazer, isso quase que não vai ter efeito. O que ela provavelmente vai acontecer é que ela vai aprender a jogar xadrez, mas daí a ser fortemente estimulada já fica mais difícil, porque ela faz uma coisa mecânica, sabe? Obrigado e sem envolvimento. Então, esse envolvimento emocional é importante para a estimulação. Bom, e aí a gente tem um paradoxo, que é o seguinte: o cérebro, ele é condicionável mediante repetições, né, chamadas reverberações. Então, se eu perdi uma habilidade ou eu quero adquirir uma habilidade e eu faço exercícios repetitivos, né, reverberados, eu vou tender a desenvolver aquela habilidade. Eu vou tender a me condicionar a ter novamente ou passar a ter aquela habilidade. Porém, isso gera o paradoxo de que quanto mais eu repito uma atividade que é muito igual, menos interesse eu vou ter nela, porque eu vou passando a fazer de forma mecanizada e a tendência é que eu deixe de ser desafiado por ela, né? O cérebro, ele também gosta de desafios. Então, a atividade ela tem que ter envolvimento emocional, mas ela tem que ser desafiadora também. A pessoa se sentir desafiado, né? Querendo, não, eu vou conseguir, e ficar naquela paixão de querer resolver aquilo, gostando de estar resolvendo e se sentindo bem toda vez que resolve, é fantástico. Então você tem um desafio que ele gosta muito e o envolvimento emocional. Porém, aí entra, ao mesmo tempo que a repetição é boa, ela é ruim a partir do momento que eu tenho um desafio que se torna previsível. Se eu tenho, por exemplo, um quebra-cabeça desses de armar, que é uma estrela que desmonta e você tem que montar e tal, você vai ter um desafio inicial fantástico, porque você vai ser desafiado a colocar as peças certas, a montar e a conseguir resolver aquele problema. Porém, uma vez resolvido, você consegue repetir com certa facilidade, porque você acaba decorando a posição, decorando a disposição das peças. Então, aquilo deixa de ser estimulante, porque o teu cérebro, ao mesmo tempo que ele gosta de ser desafiado, ele gosta de fazer as coisas com o mínimo de esforço. Eu já falei sobre isso. Economia de energia, meio preguiçoso, né? Aquele trabalho de preguiçoso,
querer fazer pouco esforço para ter o mesmo resultado. Então, se ele percebe padrões ou se ele percebe maneiras de repetir o resultado, ele não vai mais ser desafiado, ele não vai estimular área nenhuma mais porque dá trabalho. Ele vai simplesmente repetir o que ele já fez e é isso. Então, a estimulação vai ocorrer uma primeira vez, no máximo uma segunda vez, e vai parar, e vai reduzir bastante, justamente porque ele não vai ficar se sentindo motivado, emocionalmente envolvido e desafiado por algo que é só fazer igual que dá certo. Percebe? Mas, por outro lado, a repetição é importante para se desenvolver habilidades, que é a reverberação. Então, como que a gente resolve isso? Simplesmente com atividades que têm o mesmo padrão de desenvolvimento, porém que você tem inúmeras possibilidades. E aí você não repete as possibilidades e acaba não decorando todas e acaba o desafio continuando. E aí eu vou dar até um exemplo aqui bacana de um joguinho que foi até lançado no Brasil e que é famoso no mundo inteiro e que muita gente pensa que é para criancinha. Não, mas é fantástico para quem teve AVC, é fantástico para quem tem Alzheimer, é fantástico para crianças que querem que os pais querem estimular o raciocínio lógico, né? O desenvolvimento é fantástico para qualquer pessoa, até eu gosto. Tenho sempre aqui na minha bolsa uma versão Pocket. É o chamado Gridlock, é o nome internacional dele, mas no Brasil ele foi lançado com o nome de Cilada. É um tabuleirozinho com umas peças e que você encaixa ali, você tem uma combinação de peças que você separa do grupo e com essa combinação você tenta encaixar no tabuleiro. Por que que ele ao mesmo tempo é repetido e não é? Porque você vai ter que usar os mesmos tipos de raciocínio, a mesma estimulação, é o mesmo jogo que você vai usar repetidas vezes. Então, você vai usar o mesmo padrão, estimular as mesmas áreas, o mesmo tipo de raciocínio, quantas vezes você jogar. Beleza, é a reverberação. Porém, ele tem dezenas de combinações possíveis. Então, quando você vai jogar, você tem uma tabela onde você escolhe um número, separa as peças que estão relacionadas naquele número e tenta montar. Você conseguiu, na próxima vez você escolhe outro número, outras peças. Então, você nunca vai conseguir decorar. Dificilmente você vai decorar todas as possibilidades ali. Então, ele acaba sendo um jogo estimulante porque você vai estar sempre repetindo, vai estar sempre trabalhando as mesmas habilidades, vai reverberar essas habilidades, porém, sem cair na mesmice de ir lá e só refazer a mesma combinação de peças que dá certo. E olha que o jogo que foi vendido no Brasil, né? Ela tem, se não me engano, 50 combinações. Você tem 50 jogos ali. Só que na internet ou até em versões internacionais você tem 500. Então, por mais que você compre o jogo no Brasil, você pode pegar uma tabela dessa com 500. Qual é a chance de você decorar 500 combinações de peças? Não vai. Então, você tem ali 500 atividades e se você conseguir completar todas, é só voltar na primeira que dificilmente você vai ter decorado. É isso que eu falo, é uma atividade que ao mesmo tempo ela é reverberada e ao mesmo tempo ela é desafiadora, porque ela não vai deixar cair na mesmice. Então eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem que é diferente de eu ter um cubinho que desmonta e eu tenho que remontar ele, porque eu vou remontar uma vez, vou remontar duas e daqui a pouco eu vou saber fazer aquilo no automático. Então ele vai perder a reverberação, vai perder a estimulação que ele teria. E uma outra coisa que ajuda muito, principalmente com crianças, é a chamada imprevisibilidade. Eu vejo às vezes muitos educadores plantando bananeira, fazendo um malabarismo tremendo
para conseguir novas atividades, para estimular as crianças a se desenvolverem mais. Só que eles caem nesse pecado. Muitas das atividades que são feitas são aquelas que, se repetir, ele já vai saber fazer tranquilo, então ele perdeu a função. E outras, elas são completamente previsíveis. O que eu quero dizer com imprevisibilidade? Uma coisa, por exemplo, é você ter um tabuleiro que você tem que seguir uma sequência, andar com a pecinha, só que aquilo é previsível, você vai andar sempre pelo mesmo caminho para chegar no resultado. É totalmente previsível. É diferente de você ter um jogo onde um outro jogador ou uma outra criança interfira naquilo ali de forma que cada vez vai ter um resultado diferente, vai passar por um caminho diferente, vai ter um desdobramento diferente. Por isso é que dizer que tal atividade é melhor do que a outra para estimular, depende. Depende de todos esses fatores e até mais alguns, mas depende daquilo que cada pessoa tem como vivência, e que vai funcionar melhor para cada um em termos de gosto, de apego, de emoção. E aí, claro, você tem atividades que são focadas, são focais e que estimulam áreas específicas. Por exemplo, atividades que envolvam música vão estimular determinadas áreas do cérebro. Atividades que envolvam palavras ou letras, outras áreas do cérebro. Atividades que envolvam trabalhos motores, outras áreas do cérebro. Atividades que envolvam questões lógicas, outras áreas do cérebro. Então, você tem uma atividade, por exemplo, que envolva música, ok. Se ela for repetitiva, mas ao mesmo tempo imprevisível, com possibilidades diferentes, ok. Se a pessoa gostar daquela atividade musical, ok. Então, juntou todos esses fatores, você vai ter uma grande estimulação musical. Então, o grande desafio é a gente conseguir encontrar atividades que estimulem áreas variadas e que causem toda essa emoção, esse apego, essa imprevisibilidade, esse desafio, essa repetição sem ser previsível, Então, juntando isso tudo e ao mesmo tempo variando nas atividades, no sentido de que cada hora estimular mais uma área do cérebro. Então, esse é o grande lance, tá? Não adianta também você ficar a vida inteira fazendo palavras cruzadas. Lógico, não vai deixar de ser um estímulo, mas você vai estimular muito áreas de linguagem. Alguma coisa, áreas de memória, dependendo do tipo de palavra cruzada, muito até memória. Você vai trabalhar memória, vai trabalhar palavras, mas você não vai trabalhar senso motor, você não vai trabalhar questões lúdicas e criativas, sabe? Você vai trabalhar só uma parte do que o seu cérebro é. Então, a gente precisa também ter variação. Então, a gente precisa ter atividades variadas que trabalhem linguagem, que trabalhem música, que trabalhem visão espacial, que trabalha em lógica, que trabalha em a parte motora. E se a gente conseguir reunir mais de um elemento desse numa só atividade, poxa, aí é maravilhoso. Você, por exemplo, reunir uma atividade que é música, mas ao mesmo tempo é motora, como uma dança ou uma corrida no ritmo, alguma coisa assim, ao mesmo tempo que é motora e é musical, ter algo ligado à linguagem, algum texto, alguma coisa junto com um musicado. Então você vai acabar trabalhando várias áreas simultâneas, e aí entra os outros desafios. Tem que fazer a criança gostar dessa atividade, se empolgar com ela, ser desafiada com ela e não cair na monotonia com ela. Então esse é a combinação perfeita: envolvimento emocional, imprevisibilidade, reverberação, mas ao mesmo tempo desafio, e várias áreas ao mesmo tempo. Mas óbvio que nada acontece da noite para o dia, tá? Não quer dizer que você fez a atividade hoje e amanhã já está outra pessoa. Não é assim.
Isso vai exigir repetições, né, a tal reverberação, e com o passar do tempo, certamente você vai perceber uma melhora notável na sua vida e na vida dos seus amigos. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica e Intervenção em Neuropediatria. Colabore com a gente, envie dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Faça isso através do WhatsApp 2299-222-1003. Aguardo você aqui no próximo episódio. Até lá!